11 horas e 15 minutos. Semana passada, o nosso querido Paulo Escudeiro avisou, né, que hoje ele estaria lá na Argentina, está passeando com a esposa, mas descanso merecido. Mas nós estamos recebendo com muita alegria no dia de hoje o Paulo Rodrigues de Oliveira, ele que é o diácono Paulo, autor do livro Mudar Você Pode, pela editora Palavra e Prece. E o tema que nós vamos abordar, que é o tema do livro, né, que é um testemunho de vida e conversão da família. Vamos dar nosso bom dia ao Paulo. Paulo, seja muito bem-vindo, querido. Bom dia. Bom dia, Vera, e bom dia a todos vocês, ouvintes da Rádio Milícia Imaculada. Rádio Imaculada Conceição, Milícia da Imaculada, com muita alegria, realmente. Nós estamos, assim, com muita alegria recebendo, né, o Paulo em nossa programação. Então, para quem não conhece ainda, o Paulo Rodrigues de Oliveira, conte um pouquinho para nós sobre a sua vida, como você se tornou um pregador, um diácono, em grupo de oração. Bom, Vera, eu tornei-me pregador da Renovação Carismática Católica. Foi uma experiência pessoal que eu tive com a pessoa de Jesus Cristo em 1994. Foi até interessante, eu fui participar de uma experiência de oração. E no meio da efusão do Espírito Santo, antes de ir, ainda eu lembro até hoje, o pregador, que é o Adilson, ele falou sobre a manifestação do Espírito Santo na vida das pessoas, tal. E então ele falou assim: quem quiser aqui receber oração, venham aqui receber. Eu saí, antes de sair do banco para receber oração, eu falei assim para Deus: Deus, é tão bonito pregação, eu queria ser pregador também. Aí rezaram por mim, voltei ao banco, normal, eu estava todo irradiado, cheio do Espírito Santo. E foi em casa, quando eu cheguei em casa, umas meia-noite, mais ou menos, dormi, eu cheguei, fiz minha oração pessoal, e lá Deus me deu uma palavrinha que estaria, como assim, dizendo que eu iria ser pregador. Uma semana depois desta efusão, eu fui numa comunidade, na São Francisco, participei do grupo de oração. No finalzinho do grupo de oração, a coordenadora do grupo chegou e falou assim: você pode fazer a palavra para nós semana que vem? Eu levei um susto, porque eu não era pregador. Para mim já era uma confirmação muito, muito rápida da manifestação de Deus, que Ele queria eu como pregador, né? Agora, o diaconato, ele já apareceu já em 2008, quando eu era Frei Carmelita Mensageiro do Espírito Santo. A fundadora é a Madre Maria José do Espírito Santo, lá em Santa Maria. Em 2008, Dom Fernando, meu bispo, ele ordenou-me diácono. Irmã Maria José, um abraço carinhoso para ela, né? 11 horas e 18 minutos. Até então, por exemplo, Paulo, tua vida era normal, família, como que era a tua vida? Você frequentava a igreja? Você já tinha, assim, toda essa sua espiritualidade? Como era a tua vida antes? Não, na realidade... Peraí, antes de ele contar, vamos dizer que nós vamos sortear o livro do Paulo, viu? Mudar Você Pode. Você vai ligar agora no telefone 4354-0059, vai deixar o seu nome, vai deixar o seu telefone, que nós vamos sortear então um livro para você. Mudar Você Pode. Vamos entender por que mudar eu posso, né? Talvez, eu falei para o Paulo, não tive tempo de ler o seu livro, infelizmente, porque quando a gente vai fazer uma entrevista, é bom a gente conhecer o conteúdo. Mas como foi entregue para mim só no sábado, realmente não tive condições, né? Não consigo ser daquelas que leem em questão de segundos, tenho que ler pausadamente. Então nós vamos conhecer. O Paulo também tem um presente, né? Se for homem ou se for mulher, vai ganhar um brinde todo especial, tá bom? Então nós já estamos liberando a linha, a Denise já está liberando a linha para você ouvinte ligar no 43540059. Vamos lá então, conhecer um pouquinho da história do Paulo, saber se ele já era, né, esse homem de Deus, esse homem do Espírito Santo, esse homem com o dom da palavra. Vamos conhecer um pouquinho. Enquanto isso, nós estamos aguardando o seu sim, evangelização. Bom, na realidade, velho, eu já vim de uma família católica, né? Meus pais, meus irmãos são todos nordestinos, somente eu sou natural aqui mesmo de São Bernardo do Campo, né? Então, a minha juventude foi a juventude como qualquer uma pessoa comum. Era trabalhar, era sair, era namorar, era se divertir. Igreja era uma coisa um pouco distante.
Mas quando atingi a idade de 21 anos, foi aí que eu tive a experiência pessoal com Jesus. Jesus, ele entrou na minha história, entrou na minha vida com a minha permissão. Porque ele não vai entrar de uma forma assim... Ele não invade. Ele não invade a nossa privacidade, né? Então, então eu estava já, digamos assim, no coração de Deus. Para que tudo isso que aconteceu hoje na minha vida era um projeto de Deus já na minha vida, como ele tem um projeto de vida para cada um. Tem algumas pessoas que se abrem a esta graça. E tem outras pessoas que, infelizmente, ainda não é que se fecha, ela ainda não percebeu a ação de Deus. Tem umas que se fecham, a ação de Deus, sim. Umas que não querem aceitar, ou não acreditam. Sim, infelizmente. Deus, né? Infelizmente temos essa realidade, né? Mas a ação de Deus, o Espírito Santo, ele age, né? Ele age maravilhosamente. É só deixarmos ser conduzidos por ele. Ele diz que ele mesmo diz, né, Paulo, que ele é paciente. Ele aguarda do lado de fora, com toda a paciência. Ele não bate sequer na sua porta, né? Ele não bate, nem bate na porta. Ele aguarda. 11h21. Lembrando a você, se você quiser concorrer ao livro do Paulo, Mudar, Você Pode, né? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos poder pegar o seu nome, o seu telefone para fazer o sorteio, tá bom? Porque se a gente for pôr as pessoas na linha, as pessoas não vão ter a oportunidade todas de participarem, né, Paulo? Então aí uma outra vez o Paulo vem com mais paciência, com mais tempinho, e a gente fica mais tempo com ele, e você pode ligar, e se tiver alguma dúvida pode perguntar para ele. Então você vai concorrer ao livro Mudar, Você Pode. 11h21, um bom dia de coração para você. Como surgiu, então, a oportunidade de você escrever esse livro? Bom, como eu disse, eu fazia parte dos Freis Carmelitas, Mensageiros do Espírito Santo, e durante esse tempo que eu fiquei no Carmelo, muitas pessoas me procuravam para pedir conselhos, pedir opiniões, porque muitas pessoas, elas querem mudança, elas querem mudar algo de si. E esse meu livro, ele trata justamente isso. Mesmo que a pessoa, quando for ler este livro, ela vai achar que eu coloquei somente mudança material. Por exemplo, um dos meus personagens, que é pedreiro, ele recebe uma promoção. Uma mulher que é cozinheira, ela se torna, digamos, uma dona de um restaurante, né? Mas o enfoque meu, mesmo neste livro, é mostrar mudança moral, acima de tudo. Por que moral? Uma das minhas personagens chama-se Nathalie. Ela só tem uma amiga, velho. Por que será que ela só tem uma amiga? Então o que é que eu faço com essa personagem? Eu faço ela estudar psicologia. Porque na psicologia ela vai se autoconhecer. E depois dela se estar formada, ela vai ajudar outras pessoas a serem melhores, né? E também tem um dos meus personagens que se chama Enio. Ele é o irmão dessa Nathalie. E justamente ele vai para o lado errado. Você mostra os dois lados. Eu mostro. É um contraste que existe até hoje. É uma realidade. Nas nossas famílias existem isso, velho. Existem pessoas que vão para o lado do bem e existem pessoas que vão para o lado negativo. Na mesma família, né? Pessoas que receberam a mesma educação, que receberam o mesmo tratamento, mas que são caminhos diferentes. Caminhos que muitas vezes a gente fala, nossa, mas por que isso aconteceu, se eu rezo tanto? É o que nós estávamos dizendo, né? São as pessoas que às vezes fecham a sua porta do seu coração, não deixam Jesus, né, realmente agir e vai realmente para esse caminho. A oração, a gente tem que estar aberto, né, também para as nossas dificuldades, saber enfrentar com cabeça erguida, saber enfrentar de uma maneira. Mas é legal isso que ele mostra. O lado de uma pessoa simples, todo mundo tem a mesma oportunidade. Às vezes depende da perseverança da pessoa, esses seus personagens, pelo que você está dizendo, né? Perseverança, fé e paciência. Perseverança, fé e paciência. É o que a gente tem que ter realmente para alcançar os nossos objetivos. Você pode ligar, 4354-0059, concorrer a esse livro do Paulo Rodrigues de Oliveira. Mudar, você pode. É uma afirmação.
que ele está fazendo aqui, né? 11 horas e 24 minutos. Estamos aguardando também o seu sim evangelização. Faltam pouquinhos, 3, acho que 3, só 3 Mirit. Deixa eu agradecer aqui o nosso pequeno Mirit, que é o Matheus da Silva Moreira, Ribeirão Pires, Vila Nova, Suíça. Obrigada de coração, Larissa da Silva Monteiro, da Vila Nova, Suíça, também Ribeirão Pires. Foi a vovó que indicou os dois aqui, tá bom? Bom demais, né? Vó, bom demais, não é? É muito bom. Faltam 3, então, 3 novos colaboradores, tá bom? Volto a perguntar, então, ele já explicou pra gente como surgiu essa oportunidade. E conta um pouquinho, assim, mais sobre o livro. Você pode dar mais alguma dica pra gente sobre esse livro? Posso sim, com muito prazer. Este livro é fictício, é uma história que eu criei com 10 personagens. E a história, ela inicia assim. Esse livro, velho, não tem diálogos. Ele não tem diálogo. Você vai ler o livro de uma forma narrativa. Por que não tem diálogo? Porque eu quero que o leitor ou a leitora entre na história. Ele imagine o diálogo que aconteceu entre os personagens. Por quê? Porque o meu interesse é que a pessoa se identifique com o personagem. Então a história se baseia assim. É uma família pobre, de Jorge e Elaine. Eles têm já 2 filhos, que um deles é o N e o Henrique. E por uma situação econômica, financeira na cidade, que atinge também a família, ele chega na esposa e fala assim, não é bom ter mais filhos, né? Porque eu acho que não vai dar a situação, eu fiquei desempregado. Ele é pedreiro, né? Ele é pedreiro. E a Elaine é cozinheira numa universidade, né? Então o que acontece? Quando ele chega e diz isto, a mulher estava grávida. Ela estava grávida e ela não sabia. Com 5 meses que ele já tinha nascido, né? Ela estava grávida de gêmeas. Gêmeas não idênticas. Então é a Nathalie e Natália, né? E Natália. Só que aí o que acontece? Eles tomam a decisão, se a situação não melhorou, uma situação difícil, mas uma decisão mais difícil ainda, né? Que eles tomam essa decisão de, as meninas ao nascerem, eles vão levá-las ao orfanato, porque eles não podem cuidar delas. É impossível cuidar de toda a família, né? Então Jorge com ele toma essa decisão difícil. Quando ela já estava no 8º mês para ganhar as 2 meninas, a situação econômica da cidade logo atinge da família, não estava indo bem, as crianças nascem, ficam poucos dias com os pais biológicos e aí eles levam para o orfanato. Só que no orfanato as meninas são separadas, velho. Elas são separadas. Cada uma vai ser adotada por pais diferentes. Um de classe rica e outro de classe média. Então as 3 classes sociais eu coloquei neste livro. A rica, a média e a pobre. Só que aí o enredo do livro, nesse primeiro livro, porque esse livro, velho, é uma trilogia, viu? É uma trilogia. Esse é o número 1. Então as pessoas que comprarem meu livro vão ter que guardar o 2º e o 3º para a história ser porque ela não termina aí. Ela não termina no primeiro livro, não. Ela não termina. A história vai continuar no 2º e no 3º. Cada livro meu tem um significado, tá bom? Tem um significado. Então a história se baseia nisso. Esse drama desta família. Levar as 2 meninas para serem adotadas. São adotadas, mas são separadas. São separadas. Além de serem adotadas, elas são separadas, né? Difícil é uma situação também, infelizmente, comum no nosso mundo, né? Sim. De as pessoas às vezes não terem condições e terem que doar os seus pequenos, separar realmente. E a gente imagina, né? Não sabe porque, com a graça de Deus, a gente nunca fez isso, mas imagine a dor dessa separação, né? De você ter contato com seus filhos e de repente você ter que separá-los, dá-los, né? Mudar, você pode, viu, Juquinha? Mudar você pode, sim, com toda certeza. Pode mudar até de opinião, tá? Vamos lá, então, aguardando com carinho, 43976500. Não liga não, Paulo, mas a gente tem que ter essa descontração também, né? Claro. Tem que estar assim, meio descontraído, para que você também se sinta à vontade. Paulo já se sentiu em casa, né? Chegou aqui se sentindo em casa, realmente. Já tem também o dom da palavra, já sabe também, tem boa comunicação, tá bom? Vamos querer perguntar para ele, por que você escolheu esse nome, Mudar Você Pode?
Bom, esse nome eu já disse antecipado, né? Eu coloco as duas situações de dois personagens meus, o Enio e a Nathalie. O Enio, ele com as crises dele, com os conflitos dele dentro da família, ele se torna ladrão, né? Mas ele vai para a família pobre? Não, ele é da família pobre. Ele é da família do Jorge e Elaine, né? Que ele é o irmão da Nathalie, né? Então, e da Natália. Então, Enio, ele se envolve num assalto, ele é preso, e lá ele reflete a vida dele, né? Ele começa a refletir. Vai acontecer alguma coisa com ele, que eu não posso contar isso no livro. Lógico, né? Tá no livro. E também com Nathalie, como eu disse anteriormente, Nathalie só tem uma amiga, ela tem os conflitos pessoais dela, então eu faço com que Nathalie, ela estude psicologia para que ela se autoconheça, porque psicologia é isso. Eu passei por 2 psicólogas quando estava no convento. Antes eu tinha uma ideia de psicólogo, mas hoje não. Hoje a minha ideia é totalmente formada, totalmente diferente. Para mim, os psicólogos, eles dão pistas para nos ajudar. Sim. Né? Eles não são Deus, eles não vão dar os reais motivos, eles vão nos iluminar. Né? Então, o que eu faço com Nathalie? Eu faço Nathalie ela estudar psicologia para ela se conhecer e ter mais amigos. E já em algum dos livros meus, pode ser no segundo, no terceiro, ela vai ajudar alguém, porque ela já está formada. Então ela vai conhecer uma certa pessoa que ela vai ver que as características daquela pessoa é igualzinha a ela. E ela sabe como que ela vai lidar com a situação. Isso vai estar no terceiro livro. Certo, 11h41, falta só um, hein? Só daqui a pouco eu vou dizer o nome deles. Tá bom? Falta só um. Para você dizer o seu sim para evangelização e a gente alcançar a nossa meta, tá bom? 11h41, estamos conversando com Paulo Rodrigues de Oliveira, ele que é o diácono Paulo, ele é autor do livro Mudar Você Pode, pela editora Palavras S. Prece. E na sua opinião, assim, um pai, uma mãe consegue mudar um filho que está no caminho errado? E o que eles têm que fazer assim para ajudar o seu filho? Ou às vezes a pessoa precisa estar realmente lá embaixo, no fundo do poço, que é só ela aceitar ajuda. Veja só, no meu modo de ver, eu já penso o seguinte, que não desista. Não desista da pessoa. Eu acho que o primeiro passo é isso, nunca desistir. Mesmo que aquela pessoa, ela não te escute mais, nunca desista dela, né? E para mim também, não precisa chegar no fundo do poço, sabe, velho? É como eu coloquei no livro, esse livro aqui eu dedico para as pessoas que têm coragem de rever a sua história e decidir mudar. Por que rever a história? Porque nós somos muito orgulhosos, velho. Nós somos muito orgulhosos. Quando erramos, nós não queremos admitir, eu errei. Não, então a pessoa vai fazer uma reflexão da sua vida. Como dizem os psicólogos, eles dizem que a formação do caráter da pessoa, até os 25 anos de idade, ela pós 25 anos de idade, já tem seu caráter formado. Então, ela está em desenvolvimento, ela tem formação até os 25 anos de idade. Então, ainda a pessoa consegue mudar. Dizem que depois de 25 já não consegue. Eu já não acredito muito nisso. Nós já tivemos grandes testemunhos aqui, sabe? Ouvindo pessoas que estiveram, não era nem no fundo do poço, que disse que não tinha nem fundo, né? Que veio participar com a gente, que hoje está totalmente renovado, né? Hoje dá testemunhos por todo o Brasil aí. Conhecemos pessoas que hoje são pessoas maravilhosas, pessoas que diziam que no auge da droga, no auge do uso das suas drogas, eles sentiam a presença da mãe, eles corriam, fugiam de vergonha da mãe vê-los daquela maneira, e eles sentiam firmemente a presença da mãe, e olhavam, a mãe não estava naquele momento. Depois que eles se recuperaram, eles ficaram sabendo que durante todo esse tempo, a mãe estava de joelho, com o terço na mão, rezando pelo filho. E hoje são pessoas totalmente assim, pais de família, com seus filhos, com as suas famílias formadas, mas que chegaram realmente. Ele falava que tinha passado do fundo. Eles dizem, né, que realmente já tinham até passado do fundo. Já estavam na sarjeta. Já estavam bem longe, viu? Já estavam bem lá no fundo mesmo. 11h44, ele contava até que ele comia restos de comida, sabe? Mas naquela fase muito difícil realmente. Mas dá para mudar sim, basta querer, né? Você pode mudar com toda certeza. 11h44, o Paulo Rodrigues de Oliveira, você pode ligar e concorrer a esse livro lindo, Mudar Você Pode,
tá bom? Da editora Palavras S. Prece. Ele que fala também sobre testemunho de vida, com conversão de família, tudo contado nesse livro, né? Onde ele diz que não termina. Tem a primeira, tem o segundo e depois será o terceiro, que dá um fechamento nas histórias. Isso não é para vender, não. Isso é para a gente dar tempo de meditar, continuar meditando no segundo e terminar a nossa meditação e dar continuidade no terceiro, tá bom? 11h44, porque às vezes você coloca tudo de uma vez dentro de um livro só e a pessoa às vezes não tem. É um livro pequeno, 95 páginas. 95 páginas, mas de grande conteúdo, né? Que você vai poder ler e você vai entender que mudar você pode. Você já falou assim, fala um pouquinho pra gente, quais os principais dramas, então, que as famílias vivem atualmente? O que você tem tido contato, assim, nas suas pregações? Porque a gente sabe que as pessoas vêm à sua procura, assim, no final, quando você termina uma pregação. Sim. Nos grupos de gerações que eu tenho pregado, que eu prego já tem 20 anos, 20 anos que eu prego a palavra de Deus nos grupos de gerações, tanto no ABC como fora do ABC também, né? E os dramas que eu sempre encontrei, o drama da minha família, por exemplo, na minha família. Eu vim de uma família que os meus pais se separaram quando tinha 9 anos de idade, né? Quando eu sou o caçula, né? Esse é um drama que hoje muitas famílias têm vivido, a separação dos pais. E eu faço até uma pergunta, velho. Se você soubesse como que é a psicologia de uma criança que, quando os pais estão se separando, ela precisa da figura do pai e da figura da mãe presente para poder fazer a sua história, fazer a sua personalidade. Quando falta um, os psicólogos dizem logos pai, logos mãe, mas quando falta um desses logos para a pessoa, ela entra de repente até num caminho meio distorcido. Ela não tem uma direção, ela tem uma perdida, direção, né? correto, isso ela mesmo. Ela não sabe se ela vai por esse caminho, porque quando é uma separação ainda assim, que os dois chegam, sentam, conversam, tal. Dura quando é essa separação de brigas. Isso. Que um ataca o outro, que um joga o outro contra o outro, e o filho... E joga os filhos também, muitas vezes joga os filhos. São eles que sofrem. Sim. São eles que sofrem. E fora também os dramas que hoje nós sabemos, né, velho? O drama das drogas, né? Da bebida, né? Dos filhos que os filhos, né? Que os vossos filhos têm antes do tempo. Antes do tempo eu falo assim, não foi premeditado, não foi um filho concebido no matrimônio, foi fora. Esses dramas que nós vivemos hoje, né? Como agora a campanha da fraternidade também está trabalhando este ano, né? E eu acho muito curioso, sabe o que, velho? Que o maior drama que as pessoas vivem hoje na família é a falta de comunicação. É a falta de comunicação entre eles. Hoje em dia, cada um faz a sua convivência, posso até falar, no celular, no Facebook. Fica lá. Mas a comunicação dentro da família tem faltado muito. Né? Para mim é um dos dramas que hoje em dia precisa ser repensado, a célula família, né? Comer juntos, né? Eu sei que hoje cada um tem seu horário, faculdade, trabalho, não dá para comer todo mundo junto. Mas antigamente, acho que no seu tempo, no meu tempo também, quando eu era mais garotinha, meu pai sentava na mesa e todos nós comíamos junto com ele, né? Então acho que hoje o que está faltando também é isso, essa comunicação, conversar. A comunicação até existe, tipo assim, olha, chega uma mensagem pelo telefone, desce para jantar. Você entendeu? Ou daqui a pouco desliga essa televisão. Eu falo isso porque são filhas grandes, né? Já tem os seus caminhos e tal. Mas uma conversa com a outra via Wi-Fi, é isso? Via Wi-Fi. De um quarto no outro. Eu falo, gente... Ou se não fala pelo Skype, né? Entendeu? Então você toma um certo cuidado. Não, mas a união existe, sim. A gente procura, na medida do possível, fazer refeição juntos. Só meu genro que chega um pouquinho mais tarde, que não dá pra gente sentar, né, juntos pra comer. O nome do livro, a gente tá falando toda hora, que é Mudar. Você pode. Você pode, tá? E aonde encontrar? Olha, você pode encontrar em todas as livrarias, tá ok? Em todas as livrarias, na Saraiva. Caso você não encontre, é só colocar o nome do livro, Mudar. Você pode, editora Palavra e Prece, Paulo Rodrigues de Oliveira. Caso você não encontrar, encomendar
e não chegar esse livro na livraria que você encomendou, peça também pelo site da editora Palavra e Prece. Né? E também eu já faço até um pequeno apelo aqui, você que é coordenador de grupo de oração, quiser uma palestra minha, no meu livro, na página final, tem meus contatos, viu, velha? Tem meu e-mail e tem meus telefones. Mas eu para acho que se contato. você quiser deixar também, se você achar conveniente, você pode deixar também. Tá ok. As pessoas já anotam, Tá ok, né? E tá já, ok. já deixam, tá? Ok. 11 horas e 52 minutos. 11h52, um bom dia. Acho que tem uma cooperação das duas. Eu posso fazer a segunda. 11 horas e 53 minutos, estamos conversando com o Paulo Rodrigues de Oliveira. Ele que é o diácono Paulo e autor do livro Mudar Você Pode, pela editora Palavra e Prece. Ô, Paulo, quais os principais erros que as famílias acabam cometendo e quais atitudes certas que as famílias devem tomar? 11h53. Olha, eu sempre digo uma coisa, velho. Os adolescentes, os nossos jovens, por mais que os pais falem, deem conselhos, os jovens, eles veem os exemplos dos pais. Para mim é exemplo, velho. Se os pais dão bons exemplos, vão para a missa regularmente, participam de algo na igreja, sabe? São os exemplos bons, vivem até decentemente dentro do lar. Por exemplo, na escolha de um bom programa de televisão, né? Na escolha de um bom programa de televisão, que muitas vezes tem uns programas de televisões que, né, pelo amor de Deus, é uma apelação pura, né? Então, esses são os bons exemplos que eu falo para os pais. Não adianta você ficar falando no ouvido, dê bons exemplos. E não dá exemplo. Dê bons exemplos, porque os seus filhos vão ver os exemplos que vocês deixaram, que vocês fazem, eles vão passar isso perpetuamente para as outras gerações. Então, um dos erros para mim é a pessoa que ela não dá esses bons exemplos, né? Ela não dá os bons exemplos, chega bêbada, chega drogada, né? E outras coisas ruins, né? Na vida, né? Certo. A Denise, não sei se você vai poder responder ou não, mas a Denise de Itaquera está perguntando se tem alguma igreja que tem a prática da renovação carismática na Zona Leste. Olha, eu acredito que em quase todas devem ter renovação carismática católica. Eu acho que todos os grupos de orações, quando você fala grupo de oração, pertence ao movimento da renovação carismática católica. Você liga aí, às vezes até nessa paróquia que você frequenta, tem, né? Senão você pergunta para suas amigas, alguém sempre frequenta. Eu tenho certeza que ela conhece alguém que vai para a igreja. É verdade, né? Que vai para a renovação, né? Isso. Ok, 11 horas e 55 minutos. Mais uma vez, então, vamos deixar de que maneira pode ser encontrado o seu livro, Paulo. Mudar Você Pode. E aproveitando a deixa, né? Você tem um outro livro, que é Maria. Eu escrevi em 2010. Foi uma produção independente, chama-se Maria, a Mulher por Excelência. 5 capítulos. Esse daqui foi a partir daquelas 5 perguntas que Nossa Senhora de Guadalupe faz ao índio Juan Diego. Não estou eu aqui, eu que sou tua mãe, só que esse aqui já está esgotado, viu, velho? Não tem mais. Então nem vão falar, senão vão querer. E o segundo vai chamar como? Mudar Você Pode, parte 2. Mudar Você Pode, parte 2. Porque é como eu disse, Mudar uma trilogia. Você Pode, parte 3. Isso. Tá? Já tem previsão? Vai depender das vendas, viu? Vai depender desse aqui. Mas não pode deixar o pessoal no meio do caminho. Tem que ter o 2 e o 3, de qualquer maneira. Eles já estão Nem que prontos. seja independente. Eles já estão prontos. Inclusive, eu quero deixar até um grande abraço para a editora Palavra e Prece, se alguém estiver me escutando agora, que esses meus livros estão sendo traduzidos para o francês e vão ser mandados para a França. Porque eu estive lá 2 anos, eu fiquei evangelizando lá na França. Em 2011 e voltei agora, o ano passado. Né? Que legal. Então, esses meus livros estarão em outra língua também. Que legal. Com a muito graça de bom. Deus. Com a graça de Deus. Muito bem. Vamos lá, então, às 11 horas e 56 minutos. Tem bastante gente para sortear. Tem bastante como que nós vamos fazer? Você vai pegar só um? Olha, você vai pegar eu só espero um? que seja a pessoa... Peraí, eu vou soltar bem os papeizinhos, para não ficar ninguém aí preso, tá bom? E não esqueça que eu vou deixar autografado aqui com o nome da pessoa.
E essa pessoa que ganhar o livro vai ganhar também um brindezinho, tá bom? Um brindezinho que você pode colocar em cima, na mesinha do escritório, na estante da sua casa, onde você quiser. Ok, é um brinde surpresa. 11 horas e 57 minutos. Eu tô só assim, deixando bem abertinho aqui para o Paulo poder sortear a pessoa, né, Paulo? Sinta-se à vontade, tá aqui, ó, seu leque. Bastante, vamos lá, pode tirar. Vamos lá. Tirei um. Tirou, vamos lá. Quem ganhou é de Mauá. É de Mauá. E é mulher. Me chame para pregar aí, viu, Mauá? Eu acho que é mulher, não sei agora se é mulher, se é homem. E agora? Ou é Eu acho que é Francisca. Ou é Francisco Gomes da Costa. É. Tá bom? Final do telefone 4315. Foi você quem ganhou. 11 horas e 58 minutos. Vai estar aqui na Milícia da Imaculada. Você vem retirar aqui conosco, tá bom? Se você for retirar final de semana, liga, avisa que você vai retirar no final de semana para que possa ficar à disposição daqui de quem trabalha no sábado e entregar para você. Tá? 11 horas e 58 minutos. Francisco ou Francisca? Final do telefone 4315 e é de Mauá. 11 horas e 58 minutos. Paulo, muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos vocês. E eu só queria dizer só mais uma palavrinha, pois rapidinho, tá? Se a pessoa procurar no YouTube o vídeo Mudar Você Pode, entrevista, são 6 minutos e 20. Lá no finalzinho vai aparecer meus contatos de e-mail e meus telefones para um suposto convite de pregação, uma coisa assim, um retiro, ok? Então é assim, Mudar Você Pode, entrevista. Entrevista, convite, né? O Paulo então para ir fazer aí uma pregação na sua comunidade. Abraço carinhoso, Paulo. Foi um prazer recebê-lo em nossa programação. E fiquem com Deus todos vocês.